Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama! O tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de animes onde o nosso protagonista, ele era o inimigo da 10/10, até que de repente todo o protagonismo vai brilhar de uma vez e ele vai se tornar o queridinho dela. Pois é, de loser to winner do nada. E isso definitivamente vai em alguns casos de 0 a 100 muito rápido. Então sim, se preparem para sentir aquela inveja da vida dos protagonistas marota. Mas a gente, como bons otakus, já estamos muito acostumados com isso, não é verdade? Enfim, animes onde o protagonista conquista sua rival. Se você gosta desse tema, não esquece de deixar o seu like. E lembre-se que deixando o seu like você vai receber no conforto do seu lar uma 10/10 2D, que vai bonitinha numa caixa de PS5 toda embalada em plástico bolha. Então pode confiar, é só deixar o like e tem que estar inscrito aqui. E agora que você com certeza já fez isso, bora começar esse vídeo que tá muito, mas muito top. Começando essa lista, nós temos o anime Gran Crescent, que se passa em um continente que está sendo ameaçado por demônios de uma dimensão chamada Caos. E neste continente a nobreza luta contra esse mal usando os crests, que são uns tipos de adesivo de chiclete que dão forças sobrenaturais para os humanos. No entanto, como o ser humano não acaba fazendo nada direito, em vez de unir forças para proteger a população do planeta, os nobres começaram então a lutar entre si para ganhar mais poder e lutar mais por terras, tomando assim posse dos crests um do outro. Então a história aqui vai se concentrar em Siluca Melets, uma jovem maga que despreza os nobres por abandonar o seu povo, e também em Tel Cornaro, que é um cavaleiro errante titular de um crest muito poderoso e que está tentando libertar a sua cidade natal. E bem, eu acho que eu já não trago este anime aqui já faz algum tempo, mas eu recomendo muito que vocês vejam. Ele tem um traço bem bonito e a história é realmente bem legal. E vamos falar agora do anime Dragonal The Resonance. E eu não faço a mínima ideia se eu pronunciei isso aqui corretamente, pra falar a verdade. Mas aqui estamos falando de um anime de 2007, onde temos diversas 10/10, eu já vou falando. E onde vamos conhecer a história do jovem Jin Kamishime, que perdeu a família toda num acidente de uma nave. E supostamente o acidente foi culpa do próprio pai, que era o piloto. Então de repente um belo dia ele vê um monstro apresentando um monte de gente, eliminando geral. E ele com certeza seria a próxima vítima do monstro se não fosse pela misteriosa Toa, que vai acabar salvando ele. E depois de todo esse incidente ele vai ser pego pela organização chamada ISDA, que vem trabalhando no Deep Project, um plano de defender a humanidade usando dragons, que são grandes dragões com aspecto de nave que podem ter forma humana e se conectar com humanos, como uma meta-armadura, vamos dizer assim. Mas como assim, tio Bruce? De quem que eles estão protegendo a Terra? Então na verdade quem tá causando tudo isso é uma entidade que está próxima de Plutão, Thanatos, que enviou poderosos dragons para a Terra, causando então um acidente que acabou com tudo que o Jin tinha. Ou seja, o Jin já tem um desejo pessoal aqui de resolver as coisas com esse Thanatos. E é a partir desse ponto que toda a história vai se desenrolar. E faz muito tempo que eu não falo desse anime, se você ainda não viu, você tem que dar uma chance. Se você gosta de fantasia, ação e mecha, você com certeza vai gostar bastante. Shingeki no Bahamut Genesis, um anime que a princípio tem 12 episódios e que é muito legal, e que anos depois teve uma segunda temporada chamada Virgin Soul. E bem, aqui nós vamos conhecer a história de um caçador de recompensa que é salvo por uma 10/10 meio demônio, e sem querer ele vai acabar meio que fazendo um contrato e agora ele é obrigado a levá-la até a sua mãe. Sim, esse é o único jeito de acabar com este contrato que ele acabou fazendo. E em paralelo a tudo isso vamos ter uma outra baita de uma treta rolando também, pois um baita de um dragão antigo, que também é conhecido em japonês como Bahamut, acabou de despertar, e anos antes ele colocou todo mundo sobre uma grande, mas uma grande ameaça mesmo. E eu sei que eu não precisaria falar, mas obviamente o pessoal que eu falei no começo vai estar muito, mas muito envolvido com esse dragão e com o futuro da humanidade também. E bem, este daqui é um anime muito legal que é a adaptação de um game, se eu não estou enganado. Eu particularmente gostei muito, então fica aqui a dica pra vocês. Dando sequência, nós temos o anime Kyokai Senjou no Warriors, um lançamento de 2011 que foi inspirado em uma light novel. No anime vemos que de leve uma terra que foi completamente devastada e que os humanos foram forçados a quitar suas vidas. E é em Musashi que vamos acompanhar a jornada do nosso protagonista chamado Tori, que é o líder da parada toda. E que, diga-se de passagem, também é um cara bem espertinho quando se trata-se de 10/10. E digo isso porque na história o nosso protagonista é simplesmente alucinado por uma garota que é na verdade uma androide. Mas eu não posso culpá-lo porque essa androide ia deixar muitos otakus muito confusos também. Mas enfim, voltando à história, no meio de diversos conflitos, essa tal androide vai ser raptada. E o nosso protagonista, como um grande cavaleiro, começa uma guerra simplesmente para resgatá-la. E esse anime aqui é muito bacana porque ele mistura um pouco de tecnologia também com fantasia, com aquele belo toque chique que eu sei que vai agradar a todos os otakus.
Kaifuku, que eu já aviso que vocês podem assistir por sua conta em risco. Isso porque esse anime aqui é do tipo que não poupa detalhes, vamos dizer assim. E bem, nessa história aqui nós vamos conhecer o jovem Keiaru, que foi feito de gato e sapato pela princesa Flare por todos de seu reino. E pra vocês entenderem como essa galera realmente não é nada legal, eles deixaram Keiaru dependente de um líquido deles. E ele acabou meio que virando servo de tudo isso, vamos dizer assim. E contra sua vontade ele teve que ficar usando seu poder incansavelmente. Só que um dia ele conseguiu ganhar resistência a esses remédios que ele estava recebendo. E eles pararam de fazer efeito sobre ele. E então o Keiaru simplesmente decidiu curar o mundo inteiro e agora está pronto para ir atrás e cobrar a sua justiça. E ele vai começar isso com a princesa Flare, onde ele vai apagar todas as memórias dela e torná-la praticamente a sua parceira. E bem, este anime aqui já começa num ritmo bem insano. Se vocês acharam que Goblin Slayer era um anime que dava o que falar, esse daqui é muito mais avançado. Mas é como eu disse aqui, assista por sua conta e risco. Eu particularmente estou bem chocado com este anime. Kimi to Boku no Saigo, lançamento de 2020, que é um anime bem legal, principalmente pra quem gosta de animes onde a gente vai ter um mundo meio que medieval com bruxaria. Enfim, aqui conheceremos um mundo que é dominado pela constante batalha e o preconceito entre dois países rivais, e teremos como protagonista o mais forte espadachim do império, que se vê de repente encantado pela beleza de uma 10/10, que é uma bruxa muito poderosa. E o detalhe é que essa bruxa é da nação inimiga, no caso. Pois é, pra quem gosta daquele tema onde o protagonista conquista sua inimiga 10/10, este aqui já é um ótimo anime. E o detalhe é que a 10/10 também vai ficar muito encantada com o cavaleiro. Só que pelos conflitos da nação, ambos não conseguem cooperar. Eles na verdade têm que fazer de tudo para se destruir. Só que mesmo nesse cenário caótico, a gente vai ver que muita coisa bacana vai acontecer. E bem, este anime é um dos meus favoritos de 2020, então eu recomendo muito que vocês vejam. Fechando essa lista, nós temos o anime Hakudai Kishi no Cavalry, onde nós vamos conhecer aqui o nosso protagonista Ikki. Ele que é conhecido por todo mundo como Cavaleiro Fracassado, e assim como acontece em Absolute Duel, aqui eles vão manusear uma arma bem complexa que é feita de alma e que também se chama Blazer. Olha só que coincidência, eu acho que é um padrão e que isso deve ser o nome mesmo e eu não tinha reparado até agora, então a minha reação é bem sincera. Mas basicamente todo mundo considera o Ikki um fracassado, mas a vida dele vai mudar completamente quando ele entra num quarto, então ele vai ver a jovem Stella, uma ruiva 10/10, desprovida de roupas, qualquer coisa que a censure. Olha só que tristeza, né? A vida dele mudou depois disso, e eu tô falando de verdade. Então, eles vão participar os dois de um torneio pra ver quem vai ser o herdeiro da espada das 7 estrelas, uma espada ultra boladona e lendária, e a Stella e o nosso querido Ikki vão se enfrentar nesse torneio, e tudo, a história começa a partir dali, e é muito boa, e o Ikki vai provar o seu valor. E ele já conseguiu ver a Stella, né, do jeito que ela veio ao mundo, então já é muita sorte. Já poderia acabar o anime ali, que seria muito bom, mas vale a pena conferir pelo resto também. E muito bem, seus otaku chavosos, foi mais um vídeo do Bruce, eu espero que vocês tenham se divertido. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o like, ele ajuda a gente a alcançar novos otakus. E dessa forma a nossa comunidade vai continuar crescendo. E com isso vocês sabem, cada vez mais a gente vai se aproximando do top 40 Isekai. Pois é, um top 40 de uma vez. Eu iniciei o top 20 Isekai aqui no YouTube brasileiro, e agora vou iniciar o top 40 Isekai, e pra isso só preciso de vocês se inscrevendo, demorou? 400k tá mais perto do que a gente imagina, falta só 15k, então bora se inscrever. E obviamente, como eu sempre digo, se você tiver alguma sugestão de tema, comenta aqui embaixo pra mim. Eu vou estar lendo todos os comentários e muito em breve essa sugestão pode aparecer aqui no canal. Aliás, provavelmente vai aparecer aqui no canal porque as minhas ideias já acabaram. Então basicamente tudo que rola aqui são os pedidos de vocês. Então por favor, vai, me ajuda com mais essa. Mas bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado por ser esse sotaque incrível. Obrigado por estar sempre comigo. Lembre-se que eu estou sempre com vocês até o vídeo que sairá depois de amanhã. Valeu? Tchau, tchau!